Então, vamos iniciar falando sobre os tipos de dólar que nós temos no mercado. Os diferentes tipos de dólar que são negociados, que podem ser negociados no mercado, para a gente entender até chegar ao dólar, né, que nós operamos, ok? Então, nós vamos começar falando do dólar à vista. O dólar à vista também é conhecido como dólar spot. Então, quando vocês ouvirem falar dólar spot, dólar à vista, é a mesma coisa, tá? Então, o dólar é uma referência para contratos no mercado financeiro. Esse dólar, ele é normalmente negociado em balcão entre as instituições. Então, como que funciona isso? Existe um sistema da BMF, que a BMF disponibiliza para as instituições cadastradas. Elas fazem a operação entre elas. Então, por exemplo, uma tesouraria liga para outra tesouraria de outro banco, fecha uma negociação de dólar à vista. Eu quero comprar 100 mil dólares a um preço de 3,40, por exemplo. E a instituição aceita, a outra instituição aceita vender este dólar a esse preço. Eles fecham essa negociação e eles lançam no sistema da BMF essa negociação. Quando eles fazem esse lançamento, automaticamente entra no sistema da BMF e também no Banco Central a negociação. Uma coisa interessante é que, como observação, essa negociação de dólar à vista em balcão, que se chama, ela não precisa necessariamente informar o preço que foi fechado, tá? Então, cada instituição faz a sua negociação entre elas, só informa a quantidade que foi feita a operação, não informa o preço, tá? Então, este dólar à vista é negociado no que a gente chama de balcão, tá? Que é este tipo de negociação, ok? Além do dólar à vista, nós temos o dólar comercial, né? Vocês já devem ter visto na televisão cotação do dólar à vista, cotação do dólar comercial, né? Então, este dólar comercial é o dólar que é utilizado para importação e exportação, tá? É o dólar que o importador e o exportador utilizam no dia a dia, tá? Normalmente, o valor dele é bem próximo do valor à vista, tá? Sendo um pouquinho sempre maior, tá? Mas bem próximo. Então, o dólar comercial é o dólar mais utilizado no mercado, porque esse é um mercado de importação e exportação, né? O dólar é um mercado de exportação e importação. Então, o dólar comercial é exatamente este dólar utilizado para as importações e exportações. Depois do dólar comercial, nós temos o dólar turismo. O dólar turismo é aquele dólar que quando você vai viajar, você vai na casa de câmbio e compra. O preço dele normalmente é maior, é mais alto que o dólar comercial. Então você vai ver lá na televisão, dólar comercial a 3,40, né? E você vai chegar na casa de câmbio, vai estar 3,47, 3,50, tá? Por quê? Porque é o ágio que tem em cima do dólar para o uso turismo, tá? Esse também é o dólar que é utilizado pelos cartões de crédito. Então, existem duas maneiras de você comprar o dólar turismo. Você vai numa casa de câmbio, né, com o teu ticket de viagem, né, e você compra X mil dólares, X dólares na casa de câmbio a um preço mais caro do que o comercial, né? E a outra maneira é você vai para o exterior, gasta no seu cartão de crédito e a fatura vem lá. E esse dólar que vem na fatura é o dólar turismo, ok? Depois do dólar turismo, nós temos o dólar paralelo. O que é o dólar paralelo? Esse é aquele dólar que é negociado fora da casa de câmbio, fora do cartão de crédito,
fora da instituição financeira. É aquele dólar que o pessoal compra lá no Paraguai, né? É aquele dólar que é negociado fora totalmente das negociações legais. Esse dólar, ele é ilegal. Então, eu tenho um dólar aqui, eu guardei na minha gaveta, daqui um ano o dólar subiu e eu vendo para você, pelo preço do paralelo. Esse dólar, essa negociação, ela é ilegal, tá? Então, mas existe, né? Ela não é monitorada pela BMF, né? Ela não é monitorada pelo Banco Central, né? Mas ela existe cotação, né? E é bastante utilizado aí, principalmente, vamos dizer, nas negociações de, por exemplo, qualquer casa de câmbio do Paraguai, vende-se o dólar paralelo para você, né? Na fronteira ali, por exemplo. Ou qualquer negociação que seja feita, né? Fora do trâmite BMF, tá? Então, o dólar paralelo é este dólar negociado aí, como o próprio nome diz, em paralelo, né? Depois do dólar paralelo, nós temos o que nós chamamos de taxa PETAX, ok? O que é a taxa PETAX? Ela é uma média calculada pelo Banco Central entre todas as instituições. Ela é uma média de todos esses dólares negociados, o à vista, o comercial, o turismo, o paralelo. Então, ela é uma média de tudo isso, tá? Para quê? Para se ter uma taxa referencial do dólar. Então, a PETAX, ela é utilizada como referência no dólar. Tem muitas empresas que fecham, por exemplo, a exportação dela em cima da PETAX. E não somente em cima do dólar comercial. Ela fecha em cima da PETAX, né? E também, por exemplo, todas as empresas que têm balanço em dólar, que tem muita negociação de importação e exportação, os balanços dela, de final de mês, são dados pelo dólar da PETAX oficial. Ok? Então, não usa o paralelo, à vista, o comercial, o turismo. Usa a PETAX. A PETAX é a taxa referencial do dólar. Tá? Esta PETAX, ela existe de duas maneiras. Uma, a gente tem a PETAX diária. Tá? Todo dia sai uma PETAX, que é uma referência diária de PETAX. E, ao final do mês, no último dia útil do mês, forma-se a PETAX mensal oficial do mês. Então, é bastante importante o dólar no último dia. Por quê? Porque este dólar, no último dia, ele pode dar o balanço positivo ou negativo de uma empresa. Porque a empresa segue o fechamento do mês da PETAX para mostrar o resultado dela. Então, por que isso é importante? Empresas que são muito exportadoras e importadoras, vocês concordam comigo que o dólar influencia no seu balanço. Então, se eu quero ter um balanço positivo, eu posso ir lá no mercado e tentar influenciar o dólar para baixo ou para cima, a meu favor, para que eu tenha um balanço melhor. Por exemplo, uma Petrobras, né, que exporta muito, né, que importa muito. Então, vocês imaginam o volume de dólar que tem em caixa na Petrobras. Então, qualquer centavo no dólar que mude na taxa, por exemplo, pode dar muita diferença no balanço. Então, se eu tenho um mundo de dólar em caixa, eu posso ir lá tentar forçar um pouquinho o dólar para o meu lado para fechar um balanço melhor para mim. E isso não é ilegal, né? É uma prática comum e muitas empresas fazem. Tanto que, se vocês olharem no mercado, os horários de PETAX, que eu vou mostrar agora no próximo slide, os horários de PETAX aumentam bastante os lotes na tela, aumenta bastante as negociações nos horários de PETAX.
Por quê? Porque existe defesa, existe interesse para que essa taxa de PETAX venha para baixo ou para cima, de acordo com o interesse de cada um. Tá? Mas aqui, por enquanto, no próximo slide, agora eu vou mostrar o detalhe da PETAX para vocês, mas o importante agora aqui é entender que a taxa PETAX é a média de tudo, né? E existe bastante interesse em cima desta taxa, tá? Então, falando mais especificamente da PETAX. Este daqui é um gráfico tirado do site da BMF. O endereço dele está aí embaixo, né? Se vocês digitarem isso daí, esse endereço aí embaixo, vão cair nesta tela. E isso daí, todos os dias, é dado desta maneira. Então, a PETAX, ela é feita no dia em 4 consultas de preço. Então, o que significa? O Banco Central liga para as instituições e pede uma cotação de compra e venda. E ligam para várias instituições. E elas começam a dar a cotação de compra e venda baseado no que está acontecendo no mercado, à vista, no mercado futuro. E aí, elas começam a brigar entre si pelas taxas. Então, esses horários são os horários específicos dessa consulta para sair a taxa PETAX. Então, a primeira, que é a taxa de abertura, é dada às 10 horas da manhã. Então, existe uma janela, que é uma janela de 10 minutos. Esta consulta do Banco Central pode ocorrer durante esses 10 minutos, não necessariamente nos 10 minutos. Ou seja, ela pode vir 10:05, pode vir 10:07, pode vir 10:01. Então, o que acontece? Entre 10 e 10:10, o Banco Central liga para as instituições e cota a taxa. E eles têm que dar uma taxa de compra e uma taxa de venda. Ok? Ok, 10 horas da manhã, às 10:10, o Banco Central ligou, pegou a taxa, cotou, ok? Fechou a taxa, divulga nesta tabela no dia, ok? Então aqui daí não teria nada ainda a princípio entre as 11 e a 1. Vai ter só essa linha aqui, só esse ponto das 10 horas no gráfico. Perfeito. Parou, 10 horas, 10:10, parou a taxa, fechou a primeira taxa. Compra 3,22,10, venda 3,22,15. 11 horas da manhã, o Banco Central volta lá e faz uma nova consulta de taxa, que pode ocorrer entre 11 e 11:10. Maravilha. Entre 11 e 11:10, entrou lá 11:07, por exemplo. Fez a consulta, saiu a próxima PETAX, 3,2159 com 3,2165. Por que essa diferença? Porque o dólar fica variando durante o dia, né, entre compra e venda, baseado nos negócios que estão saindo. Ok? Fechamos a PETAX das 11. Divulgou no site. 11 horas da manhã. Fechou o próximo ponto. Temos essa primeira curva. Meio-dia, o Banco Central liga entre meio-dia e meio-dia e 10 para as instituições novamente e pega a nova tomada de preço. 3,2269 com 3,2275. Ótimo. Fechou meio-dia e 10. O Banco Central divulga terceira tomada, terceira taxa. Maravilha. 1h da tarde, né? São 4 tomadas, todos os dias no mesmo horário, 10, 11, meio-dia e 1h. Entre 1 e 1h10, o Banco Central liga para as instituições, pega a nova tomada de preço, 3,21 com 3,2128 com 3,2134. Fechou a última PETAX, ok? Aí, 3,11, né? 3,10 fecha a última, 3,11, já com a taxa fechada, o Banco Central
divulga a taxa oficial do dia. Então, qualquer transação que foi feita em cima da Petax utilizará estas cotações de compra e venda, que para a gente é a média entre as duas, né? Soma a de compra com a de venda, divide por 2 e você tem a média Petax oficial do dia. Para a gente, por que é importante isso? Veja, existem operacionais de dólar no mercado que utilizam a taxa Petax, opera em cima das tomadas de preço, opera em cima das Petax. No meu caso, eu não opero em cima de Petax. Então, eu, durante o dia, não fico observando essas taxas de Petax. Tá? Eu tenho, mais para frente eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma planilha automatizada, né, que é um sisteminha que me dá os pontos importantes do dia no dólar e tudo mais, e a Petax eu consigo ver lá também. Tá? Eu vou mostrar isso posteriormente para vocês. Porém, o que é importante entender? Como é o funcionamento da formação da taxa Petax. Por que eu preciso saber disso? Porque vai aumentar lote durante as tomadas de preço de Petax. E podem ser oportunidades de fazer operação também. Né? Porque a gente opera fluxo. Né? Fluxo não é quando está saindo cinquinho, umzinho lá no dólar. É quando entram lotes maiores, no dólar cheio, por exemplo, 50, 100, 200, 500. Né? E nesses momentos de Petax, né, a tendência é aumentar os lotes na tela. Ok? Então, Rodney, quero acompanhar a Petax do dia. Você pode acompanhar pelo site, né? E você consegue, por esse endereço, acompanhar aonde está saindo a taxa Petax. Ok? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês, porque não é exatamente este número aqui, porque nós operamos um dólar diferente, né? Não é o dólar Petax que nós operamos o dólar futuro, então tem que converter esse número para o dólar futuro, que mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem que somar os juros nele, que é o que a gente chama de FRP0, tá? Mas isso daí depois vocês vão entender. Ok? Então, vamos seguir adiante. Eu acredito que a taxa Petax, a taxa Petax está, vamos dizer, explicada, tá? E aí nós podemos agora seguir em frente, tá? Podemos seguir em frente para o próximo slide. Só um minutinho que eu estou trocando o slide aqui. Então, o Petax foi a última taxa que nós falamos. E aí, nós vamos para o último tipo de dólar, que é o que nos interessa realmente. Né? Não que a gente não precise saber dos anteriores o que são, mas o dólar futuro é o dólar que a gente negocia. Tá? O dólar futuro, ele tem uma função básica no mercado, que é uma função que a gente chama de hedge. O que é o hedge? O hedge é uma proteção. Tá? Então, quando nós operamos dólar futuro, este foi um mercado criado para proteção. Por que proteção? Porque o importador e o exportador, vocês concordam comigo que eles estão muito suscetíveis à variação cambial? Por exemplo, vamos supor que o importador vai importar uma quantidade grande de um produto. Esse pessoal, eles trabalham com planejamento futuro, né? Então, ele tem que importar esse produto para
trazer de navio, demorar 2, 3 meses para chegar aqui, desembaraçar, colocar em estoque, fazer a venda e receber. Então, tem um processo muito longo entre ele pagar a compra e receber a venda. Vamos imaginar que ele importe esse produto, né? Vamos dizer que importe um produto que custe $1.000 e ele vai lá e paga $1.000 por esse produto. Até esse produto chegar no preço de venda dele, vocês concordam comigo que pode levar 6 meses ou até mais. Você imagina se ele pagou $1.000 no produto e quando ele vai fazer a venda, o dólar caiu. E caiu bastante. De maneira que ele pagou, por exemplo, R$4.000 quando ele comprou. Vamos dizer, um dólar tivesse a R$4, só dando um exemplo. E agora ele vai vender, o dólar está a 3. Então ele pagou R$4.000 num produto que a hora que ele vai vender já vale 3 para comprar. E como que se protege disso? Se protege fazendo hedge. Então o que que ele faz? Ele compra o produto com o dólar à vista e ele vende o dólar futuro. De maneira que, se o dólar subir ou cair, ele vai ter pago essa taxa de hedge, que é um juros. Então, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, né, as operações de hedge, tá? Só para vocês entenderem, né? Não é o tipo de operação que a gente irá fazer, né? Mas para vocês entenderem que o mercado de dólar futuro ele serve de proteção. Então, ele tem como pagar uma taxa para garantir que ele vai ficar próximo daqueles $1.000 que ele pagou. Então, por exemplo, ele paga 2, 3, 4, 5% a mais, faz a proteção dele, né, que depois eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês como é, faz a proteção dele e já embute isso no preço de venda dele. Então, se o dólar cair ou subir, ele está protegido. Porém, ele teve 5% a mais de custo no produto que ele repassou para o cliente dele para a venda. Ok? Mas ele não vai ter aquela variação de 20%, 30%, 40% a hora que ele for vender o produto. Então, o dólar futuro foi criado para proteção, para hedge. Ok? Esse dólar futuro é o dólar futuro que nós negociamos. E, por exemplo, qual a diferença dele para o dólar à vista? Veja, o dólar à vista ele é mais barato do que o dólar futuro, tá? Por quê? O dólar à vista ele é o dólar que está sendo negociado no momento. O dólar futuro é esse dólar que vai vencer no futuro. Nós vamos falar depois de vencimentos e tudo mais do dólar. Então, este dólar futuro, ele é o preço do dólar à vista mais uma taxa de juros. Ok? Este dólar futuro é o dólar que existe negociação o tempo inteiro, que é líquido, né? Que existe os sistemas de negociação que permite a nós fazer uma operação em cima dele. Tá? Mais para frente um pouquinho nós vamos detalhar o dólar futuro, né? Nós vamos detalhar as operações de hedge, né? Porém, este é o dólar que nós especulamos.
que nós fazemos o nosso operacional. Os outros nós não operamos, ok? Os outros são para banco, para comércio, tá? Então, basicamente, esse módulo de introdução dos tipos de dólar, nós encerramos por aqui e vamos partir para o próximo, para os tipos de operação que nós temos no mercado.